O Vasco vence o Santos por 2-1 em São Januário na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025 com grande atuação no segundo tempo e garante os primeiros 3 pontos da temporada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo, como sempre, eu vou estar trazendo para vocês a análise dos gols e a minha opinião sobre como foi a partida. Então vamos lá, pessoal, o primeiro gol da partida aqui não tem muito o que falar, tá? Uma desatenção do Paulinho, que vinha fazendo uma boa partida até esse momento, mesmo depois do erro ele também continuou indo para frente, jogando como sempre, sendo o motorzinho da equipe, né? Buscando a bola no pé do zagueiro, levando essa bola para frente, levando o time para o ataque, mas é fato que ele teve uma desatenção aqui muito grande. Primeiro, que ele recebe essa bola e não checa quem tá vindo na costa dele, ele recebe essa bola muito confiante e você pode ver que tem uma linha aqui de 3 atletas e o atacante aqui também, que podia estar dando esse combate nele. Ele foi pra bola muito confiante, sem checar quem tava vindo, sem checar ali as redondezas dele e acabou pensando numa coisa muito errada, que foi esse passe, que foi exatamente quem ele não observou que estava chegando, que era o Tiquinho juntamente com o João Schmidt aqui, né? Ele dá esse passe totalmente equivocado para o João Vitor, que recua, né, tendo em vista que ele não vai chegar nessa bola, e o Paulinho aqui para reclamar. Ó. Nesse momento que ele para reclamar, ele deixa espaço aqui para o Álvaro Barreal, que faz essa corrida, Tiquinho dá essa bola, como de praxe, um excelente centroavante, sabe fazer gol, mas também sabe sim jogar com a bola no pé. Você não pode dar um espaço desse para um jogador como o Tiquinho. Ele acha essa bola no Barreal, ele espera a saída do Léo Jardim e cava essa bola, fazendo 1-0 para o Santos. Maurício Lemos tentou tirar, mas infelizmente a bola já estava praticamente dentro do gol. Desatenção total do Vasco e uma desatenção que poderia ter custado caro se o time não tivesse melhorado tanto no segundo tempo. Bom, aqui a gente já está na jogada do gol de empate do Vasco, né, no segundo tempo, marcado pelo Nuno Moreira. Destaque aqui para essa linda virada de jogo do Hugo Moura, porque vale ressaltar que o Vasco estava tocando muito essa bola nas pontas. Vale lembrar que o Vasco começou com o Nuno na direita e o Garré na esquerda, e isso atrapalhou muito o Vasco chegar na linha de fundo para estar fazendo essas jogadas de cruzamento, porque a gente sabe que o Nuno tem qualidade. O Nuno, na minha opinião, foi o destaque dessa partida juntamente com o Paulo Henrique. O Garré também tem qualidade, mas a gente pôde ver hoje que ele ainda está meio sem ritmo, ele está indo com o pé um pouco mole nas jogadas, talvez ele esteja com medo de se machucar porque ainda não está 100% preparado fisicamente. Então a gente pode ver que esses dois pontas, eles agregaram bastante na parte técnica, mas eles limitaram também muito essa jogada que é a principal do Vasco, né? Que é o Piton vai fazer o cruzamento aqui, mas ele faz o cruzamento sem o apoio do ponta. Tanto é que quando o Hugo Moura vira essa bola, ele dá essa fatiada no Piton, ele pega o time do Santos todo aberto, que nesse momento estava jogando um pouco mais recuado e chamando o Vasco para o campo de ataque. E como sempre, aquela jogada que nunca falha, Lucas Piton levanta essa bola na cabeça do Verratti, que com extrema inteligência, sabendo que não vai conseguir finalizar essa bola no gol, ele joga ela para o meio da área e quem vem para fazer esse gol mais uma vez é o Nuno Moreira. 3 jogos com a camisa do Vasco, assistência contra o Nova Iguaçu, gol contra o Flamengo na semifinal do Carioca e agora gol na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. Nuno Moreira, uma grata surpresa, um atleta que chegou um pouco aí, o pessoal falou que não sabia o que esperar dele, que ele não era tão bom assim, que ele vinha do Casa Pia, mas ele está mostrando que pode sim ajudar muito o Vasco da Gama. E aqui a gente tem a jogada do segundo gol, né? O gol da virada do Vasco, cobrança de falta do Payet na cabeça do Verratti, uma ótima batida do Payet, que levanta essa bola na marca do pênalti, e o Verratti sozinho, que já tinha perdido, né, entre aspas, uma chance de cabeça, que não foi uma perca, né, de oportunidade, mas sim uma grandiosa defesa do Gabriel Brazão, agora faz o gol e decreta os 3 pontos para o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, galera, é mais ou menos isso, tá? Esse vídeo aqui não vai ser muito longo. Trouxe mais aí para vocês, pra gente estar comentando. Foi a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro em São Januário, né? Sempre bom você estar estreando aí com 3 pontos contra uma equipe difícil, que é a equipe do Santos. A gente sabe aí que é uma equipe que acabou de subir aí da Série B, mas é sempre uma equipe difícil de você jogar contra, né? Vale ressaltar que o Neymar não jogou, mas tem jogadores de qualidade, Álvaro Barreal, Tiquinho, João Schmidt. Então tem Gil, né, jogadores experientes ali também na defesa, então é sempre um time difícil de você enfrentar, mas eu acho que o Vasco soube se impor
A gente sabe ali, a gente pôde acompanhar que o Vasco começou até mal ali o primeiro tempo, tá? Tanto é que tomou o gol naquela desatenção do Paulinho ali, mas a partir do momento que o Santos fez o gol, eles cometeram um grande erro, né? Eles recuaram a equipe, o Pedro Caixinha recuou um pouco a equipe e deu campo pro Vasco jogar. O Vasco seguiu não jogando tão bem ali no primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo começou a arriscar mais, teve aquela chance do Nuno também que ele perdeu ali, que ele tentou cavar, que muita gente disse que ele poderia ter tocado no Vegetti, mas eu acho que não, ele fez o certo, só que ele errou a finalização, infelizmente, o goleiro fechou bem o ângulo. Se ele acerta a cavada, com certeza seria gol. Quem já jogou futebol sabe disso. Mas no segundo tempo, o Vasco mudou ali o patamar, o Vasco voltou para o segundo tempo querendo buscar o empate, querendo buscar a vitória e conseguiu. E eu gostaria de destacar aqui na partida de hoje, principalmente, a atuação do Paulo Henrique, que pouquíssimas pessoas comentam quando o Vasco ganha um jogo. É um jogador, cara, absurdo. E eu tô falando isso do fundo do meu coração, tá? Não tô falando porque eu sou vascaíno, não. O lateral, o Paulo Henrique, é um absurdo, cara. É um lateral que, se continuar com essas atuações, muito provavelmente vai ter uma chance na seleção brasileira, assim como o Léo Jardim teve, foi convocado já. Eu acho que isso pode acontecer com o Paulo Henrique, sim, se ele continuar mantendo esse nível de atuação dele, cara. Com 30 minutos do segundo tempo, o Paulo Henrique tava puxando contra-ataque, cara. O Paulo Henrique tava puxando contra-ataque, voltando para marcar. Então, cara, é um jogador muito físico, é um jogador que não desiste nunca, aguerrido, não tem tanta qualidade assim, até que ele consegue se sobressair um pouco, né? Dá um passe aqui, dá um passe ali, puxa pra dentro, faz uma tabela, mas a gente sabe que não é um jogador que tem um poço de qualidade, mas no quesito vontade, marcação, recomposição defensiva, 1 contra 1, a coisa mais difícil que tem é você ver o Paulo Henrique perdendo 1 contra 1. Quando ele sai no 1 contra 1 ali na ponta com alguém, eu tenho quase certeza que ele vai ganhar, na maioria das vezes. Então é um jogador muito bom para você ter no seu elenco, jogador muito rápido, muito aguerrido, que não desiste de nenhuma bola e que sempre entrega o seu 100% pela camisa do Vasco da Gama, tá? Outro jogador que eu gostaria de destacar também é o Nuno. Que jogador que o Vasco encontrou no mercado, finalmente um acerto aí dentre essas últimas contratações, né? Um jogador muito técnico, que levanta a cabeça, que sabe a hora de dar um corte, que sabe a hora de dar um passe, que tabela, que aparece pro jogo. Tanto é que as melhores oportunidades do Vasco na partida, enquanto ele esteve em campo, teve a participação dele. Seja iniciando um passe, seja quebrando uma linha, seja aparecendo para finalizar, seja fazendo um 2 e achando um companheiro. E ele se entende muito bem com o Coutinho. Então, para você ver que bastou chegar um jogador com um QI um pouco mais lá em cima, na ponta, que sabe armar o jogo, que sabe dar aquela bola enfiada, que sabe quebrar linhas, que sabe se movimentar ali naquele quadrado, naquela triangulação, né, quando você está progredindo pro ataque, que o futebol do Coutinho também melhorou. Então, é claro, né, que esse não é só o único motivo, né, que o futebol do Coutinho melhorou. Ele tá assim um pouco melhor fisicamente, ainda tá não tá no seu auge, né, mas a gente pode ver que ele teve uma melhora já, que ele aguenta jogar mais minutos, que ele não sente tantas dores, que ele briga por bolas, que ele vai pro ataque, que ele chama o jogo, ainda muito longe do seu auge, mas eu acho que essa chegada do Nuno fortaleceu muito o futebol do Felipe Coutinho e, cara, é um jogador que eu gosto muito. Jogador muito habilidoso, um jogador que joga com a cabeça erguida, que não tem medo de arriscar, e jogador que tem culhão, ele chama jogo, ele tá ali, ele pede a bola, ele dá, ele pede de novo, ele vai pra frente, ele vai pra cima, não tem medo de sofrer falta, não tem medo de ir em dividida, não tem medo de arriscar pro gol. Então esse é o jogador que o Vasco precisa, um jogador que entenda o tamanho dessa camisa e que entregue o mínimo que a gente espera, que é vontade e dedicação com a camisa do Vasco, tá? Maurício Lemos começou ali um pouco abaixo, errou algumas coisas ali, quase entregou 2 vezes ali no primeiro tempo, mas ali faltando 25, 20 minutos, ele deu uma melhorada, salvou uma bola ali que, se ele não dá o carrinho, praticamente seria gol do Santos ali, se eu não me engano era o João Sherman ou o David Washington que estava naquela bola, ele se atirou ali, deu um carrinho e bloqueou o que seria o gol do Santos. E uma jogada também ali na lateral, quase que ele dá um carrinho, que se ele erra aquele carrinho, o jogador do Santos ia sair cara a cara ali com o Léo Jardim, ia ter o campo todo ali para seguir e tentar fazer a finalização num contra o nosso goleiro, tá? Então, cara, gostei bastante. Vegetti, sem palavras, é um jogador que sempre que a gente precisa ele tá lá, como sempre, de cabeça, né? É a melhor característica dele e é o estilo de jogo do Vasco, queira você ou não. O Vasco joga na bola aérea, o Vasco joga visando o Vegetti e tem funcionado. Então acho que não tem muito que a gente falar nesse quesito no vídeo de hoje não, tá?
Parabéns ao Vasco, melhorou bastante no segundo tempo. Pedro Caixinha, quando o Vasco fez o empate, praticamente ali ele decretou que ele queria perder o jogo. Ele puxou muito o time do Santos para trás e o Vasco estava começando a gostar do jogo ali depois do empate, começou a ir mais para cima. Então, quando você pega o empate, já tem aquele abalo psicológico ali e você recua a sua equipe para trás, é a receita aí para você pedir para tomar mais um gol, e foi o que aconteceu, tá? E o Vasco poderia ter feito 3, ter feito 4, mas não teve qualidade ali suficiente e não teve eficiência, né, para estar matando o jogo. Mas ganhamos o jogo 2-1, os primeiros 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. E quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam, deixa a opinião aqui nos comentários. Sei que eu tô meio sumido, tá? Porque, como eu já comentei com vocês, eu não moro no Brasil, eu tô me formando esse mês agora de abril na faculdade, então tem muita coisa para fazer, muito projeto. Eu trabalho como treinador também, eu tenho meus outros trabalhos, tenho que estudar, então, cara, é muito difícil, às vezes eu não consigo, eu não tenho cabeça para trazer conteúdo, mas eu falei, não, estreia do Brasileirão, vou trazer pra rapaziada, sei que tem gente que gosta de acompanhar, mas eu vou dar meu melhor aí para estar trazendo vídeo sempre que eu puder aqui no canal, beleza? Então é isso, o Vasco é para quem acredita, como sempre é só o começo, tamo junto, até uma próxima. Fui.